recebeu uma palavra liberada de Deus, sabe que você está num lugar, né? E aí alguém vem, usado por Deus, e escuta aqui, ó, escuta comigo aqui. A maior profecia que nós podemos receber, as maiores palavras inspiradoras, os maiores direções de caminho que podemos tomar, estão aqui, ó, descritos na palavra de Deus. Concordam comigo? Que na Bíblia estão contidos todas as palavras, todas as instruções que nós precisamos ouvir. Mas há dias em que o Espírito Santo usa uma vida, um vaso seu ungido, e vem sobre nós e libera uma palavra profética. Quem já recebeu essa palavra sabe do que eu estou falando. Naquele momento, dá uma alegria na nossa felicidade. Não dá? Você saber que Deus liberou, e assim, ó, e Deus fala algo que já está no seu coração. Nós temos aqui conosco a irmã Matilde, né? Uma senhora de oração, uma mulher de Deus, que investiu a sua vida na intercessão. E quantas vezes Deus já usou a irmã Matilde para falar com alguém, para ministrar uma palavra de ânimo, uma palavra de correção, uma direção. Nós temos que estar atentos para ouvir as promessas de Deus, as promessas de Deus para as nossas vidas, a promessa de Deus para a minha família. Como é bom! E todas as promessas que Ele faz, elas se cumprem. Sabe por quê? Porque Ele diz em Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho em relação a você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos para lhe dar esperança. Quando Deus te promete algo, quando Deus vem e traz uma palavra para a tua vida, é uma palavra para te dar esperança, porque sou eu que falo contigo, diz o Senhor. Mas para que nós possamos alcançar essas promessas, e é justamente aqui que eu quero entrar com você nesse raciocínio hoje à noite. Para nós avançar, nós precisamos crer. Eu tenho que crer para avançar. Eu tenho que crer nas promessas para que eu possa avançar. O pano de fundo dessa ministração de hoje, ela está em Números, no capítulo 13. Eu vou trabalhar aqui capítulo 13 e capítulo 14 de Números, alguns versos, mas o versículo-chave é o 13 e o 30, que diz assim, ó: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Caleb bem sabia que Paulo escreveria aos Coríntios, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Aí conta para mim, servir ao Senhor é bom demais, né? Tem uma irmã sentada aqui, onde está a Mara ali. Eu não vi um sorriso em ti agora, Mara, mas no outro culto a irmã riu. Quando eu disse assim, ó, é bom servir a Jesus, ela esboçou um sorriso tão lindo. Sabe por quê? Há poucos dias atrás, ela chegou aqui na igreja chorando muito, cara. Mulher já chora, né? Mulher na TPM é um problema, você sabe disso, né? Mas naquele dia não tinha TPM, não. O coração dela estava amargurado, dor na alma, espírito contrito. Ela sentou-se lá no fundo e botou para chorar. E escuta uma coisa que eu vou dizer para vocês. Olha para mim aqui, ó. Escuta. Toda pessoa que chora, ela precisa de um abraço. Sempre que você vê mulheres, olha, mulheres de Deus, quando você vira alguma mulher que estiver aqui ou na cadeira ali, que estiver chorando, se põe ao lado dela. E depois da ministração, depois da oração, dê um abraço. Quem já recebeu um abraço no momento de angústia, sabe o valor que ele tem. Vocês concordam comigo? Homens de Deus, homens extraordinários. Abraços curam.
Então sempre que você vê alguém precisando de uma situação como essa, abrace ele. Mas vamos voltar ao texto, senão eu acabo me perdendo aqui. Onde é que eu estava? Jesus querido. Mas graças a Deus, Caleb sabia, está aqui, achei. Caleb sabia que Deus sempre cumpre aquilo que ele promete. O contexto dessa história é: Israel, Deus tira Israel do Egito com mão forte, de uma forma extraordinária. O povo de Deus caminha pelo deserto em torno de 2 anos. Eles vão ao Monte Sinai, é isso, né, Ricardo? Sinai. No outro culto eu dei outro nome para o monte, disse que era o Horebe, mas é Sinai. Moisés chega ao Monte Sinai, Deus se revela ao povo, entrega as leis a Moisés, de forma que o povo de Israel vivia um tempo de ver os milagres de Deus no dia a dia, algo extraordinário. Deus tira eles do Egito e os leva e os conduz a uma promessa que ele havia feito a Abraão muitos e muitos anos atrás. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e eu te levarei a uma terra onde mana leite e mel. Havia uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão, e Abraão creu e se moveu a essa promessa. Os anos se passaram, agora já não era mais uma família, agora eram 2,5 milhões de pessoas que estavam andando pelo deserto, na busca da promessa que tinham. Eles viviam aquilo ali intensamente. Eles sabiam que Deus havia prometido que levaria eles para uma terra especial. Essa promessa estava viva no coração da nação de Israel. E agora eles chegam, e eles estão para atravessar um rio e entrar na terra prometida. Quando eles chegam naquele lugar, Deus dá uma orientação a Moisés. Deus chama Moisés e diz para ele assim, seleciona 12 príncipes, 12 cara bom. Seria do tipo do Fernando Custódio para cima, assim. Já vê que vai diminuindo as possibilidades, né? Tipo o irmão Argeu, né? Tipo esses pessoal assim, né? Escolhe 12 entre as tribos de Israel. Moisés separa 12 príncipes e dá a eles uma missão. Eles tinham um chamado para avançar. Havia uma promessa, eles estavam esperando por ela, e chegou o momento de eles avançarem em direção àquilo que Deus havia prometido. A estratégia agora não era assim, vai lá ver como é que é ela, vê se dá para negociar um acordo de paz, vê se eles se rendem, ao seguinte, vão lá para ver, vai que, né? Não, Deus chama Moisés e diz assim, vai lá e manda 12 espias, para verem a terra que eu tenho dado aos filhos de Israel. Se você perceber comigo, essa expressão que eu já tenho dado, no primeiro culto eu não tinha professor aqui, agora tem. Tinha umas 2 ou 3 professores aqui que até já estão me olhando. Mas esse dado, ele não está no futuro, esse dado não está no presente. É pretérito mais do que perfeito. Eu não sei se mas fica bonita essa frase na pregação, né? Eu já tenho dado ao povo de Israel. Não ri, Renata, fica aí, espera aí. Certo? O que eu aprendo com isso? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se Deus disse, eu já tenho dado, Ele deu, e Zé Fini, acabou. Envia esses 12 homens para eles olharem, vejam lá como é que é, se as muralhas são altas, são baixas, se as cidades são cercadas, vê como é, se a terra é boa, é árida, vê como é que é aquele povo. Nós estamos prestes a avançar para a nossa herança, avançar para nos apossarmos daquilo que Deus deu para nós. 12 homens foram. E depois de 40 dias, de ter andado e espiado a terra, de ter olhado tudo o que havia naquela terra, eles voltam.
E aqui começa a nossa história nessa noite. Para mim avançar, para alcançar um lugar que só Deus tem para mim, eu preciso crer. Tudo é possível ao que crê. Os 12 homens voltam extasiados. Os 12 homens voltam. Eles voltam assim: a terra que nós fomos espiar é terra fértil. Às vezes a gente vai no sacolão, né, direto do campo. Quando o cartão já está quase no final, vai aqui no outro, da outra rua aqui, né, como é que é, o Provese, né? E você olha aqueles cachos de uva, aquele cacho de uva Itália, né, aqueles rubi. Meu, que coisa linda, são os cachos viçosos. Concordam comigo? Para que pudessem trazer um cacho de uva produzido nessa terra, foi necessário 2 homens. Eles cortaram e botaram em uma vara para que pudessem trazer. Naquela terra se cumpria justamente aquilo que Deus tinha falado. Era uma terra extraordinária. As notícias que eles trazem daquilo lá era uma notícia extraordinária. Porém, 10 dos príncipes, 10 dos homens que foram e viram tudo aquilo, dizem o seguinte: a terra realmente é muito boa, os frutos são extraordinários, mas nós não cremos que somos capazes de obter a promessa que Deus tem para nós. 10 dos homens, quando chegaram na terra, eles perderam a credibilidade naquilo que Deus havia falado, porque quando chegaram, se depararam com gigantes, e eles agora estão desesperados. E o que eu aprendo com isso? Que 2 deles, Josué e Caleb, escuta o que eu vou dizer para ti. Não desista, meu irmão. Ei, não desanima. Todos os nomes dos 12 estão relacionados em Números 13. Quem lembra de um só deles? O mundo vai lembrar de ti, não porque você desistiu, mas as pessoas falarão no teu nome, porque tu creu na promessa que Deus te deu. Josué e Caleb, eles acreditaram naquilo que Deus havia falado. A primeira coisa que eu aprendo com Josué e Caleb, se eu quero avançar nas promessas que eu tenho de Deus na minha vida, é que eu não posso temer os desafios. Os medrosos disseram: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Isso foram o que os 10 disseram. Mas, ei, ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse que para você alcançar a vitória de Deus sobre a sua vida, seria só beber ovos e comer leite. Não. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Se você quiser avançar em Cristo para um lugar que é preparado para você, se você quiser avançar para a sua promessa, para aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, você não pode temer os desafios, e eles chegarão. Porque a Bíblia diz que as nossas leves e momentâneas tribulações, quer dizer que nós vamos ter lutas, gigantes vão se levantar, batalhas serão travadas, e muitas delas intensas. E quem já no meio de uma delas não disse: Deus, eu não vou aguentar, Senhor, está difícil, Jesus. Mas se você quiser avançar em direção a uma promessa que Deus tem sobre a sua vida, você precisa saber que você precisa avançar mesmo em meio aos desafios. Então não tema os seus desafios.
Os desafios não vêm para nós para nos vencer ou para nos derrotar. Não, os desafios vêm para nos tornar mais fortes. Os gigantes se levantam para que quando Deus os derrotarem, para quando nós formos vitoriosos, nós pudermos contar o testemunho: ei, eu venci, em nome de Jesus, eu venci os meus gigantes, e hoje eu sou mais do que vencedor. Portanto, ei, não corre da raia. Como diz o Walter, não corre do bicho sem ver o pelo. Deus está aqui para fazer cumprir na sua vida. Para Deus fazer, você está aqui para que se cumpra na sua vida exatamente aquilo que Deus falou. Mas para que isso aconteça, não fuja dos desafios. Sabe qual é o meu maior desafio? Sabe qual é o meu maior desafio? Sabe qual é o meu maior gigante? Prazer. Adilson Renato Nazário, vulgo Tasquila. Nós somos. Os nossos medos de mudar, os nossos medos de avançar, os nossos medos de lançar em novos desafios, nos impede muitas vezes não, sempre nos impedirão de avançar a um lugar aonde Deus quer que nós estejamos. Esses gigantes podem ser mágoas, esses gigantes podem ser frustrações, mas por maior que seja o seu desafio, se você quiser avançar a um lugar aonde Deus te prometeu, aonde Ele quer te levar, não tenha medo, não tema os seus desafios. Segunda coisa que eu aprendo é que nós precisamos, para avançar, nós precisamos crer na promessa e nós precisamos ser otimistas, sem mimimi. Sem mimimi. Números 13:30, então Caleb fez calar-se o povo perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Te bota no lugar deles, meu irmão. O texto diz, se você olhar no final do livro no Números 13, no final do capítulo 13 de Números, ele diz assim, ó: aos seus olhos, aos nossos olhos, nós éramos como gafanhoto, e aos seus olhos também. A situação é braba, a situação era complexa, mas nós precisamos ser otimistas. Vencer aquela batalha não seria nada fácil. Aqueles que acreditam em Deus, aí é que está a diferença. É por isso que nós temos que ser otimistas. É por isso que nós não temos que dar desculpas. É por isso que nós não podemos ficar lamentando, chorando, porque foi isso que os perdedores fizeram. Depois de viver extraordinário, irmãos, o sapato não envelhecia, a roupa não precisava trocar. Eu só penso as mulheres quando chegavam para ir no culto de domingo. Ela chegava a olhar para o marido e dizia: eu não tenho roupa, é a mesma roupa. A Bíblia diz que a roupa não se desgastava. Eles viviam este milagre. Mas chega nessa hora, o que eles disseram? O que eles disseram? Nós não vamos vencer. Nós não somos capazes. Eles começaram a dar desculpa: quem nos dera não nos deixasse morrer pelo deserto, quem nos dera ficasse pelo deserto. Desculpas. Se nós quisermos avançar em direção às promessas de Deus na nossa vida, nós precisamos ser otimistas. Nós temos que crer que se nós fizermos o possível, o impossível Deus fará. O impossível Ele vai fazer. Quando você chegar diante do seu maior gigante, dentro do seu maior desafio, e você achar: não, agora não vou vencer, Deus se levanta do seu trono, aleluia, desembaia a sua espada, alvoraça sobre você o seu pendão, e diz assim: pode parar, nesse tu não toca, no Renato, no Marco, tu não toca, esse é meu, mas está difícil de vencer, esse é comigo. Então, se nós quisermos avançar, nós precisamos ser otimistas. Nós precisamos nos lançar. Nós temos que parar de dar desculpa.
Josué e Calebe tomam uma postura de quem quer ser vencedor, de quem quer avançar. E terceiro, eu aprendo que para avançar, nós precisamos crer que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Nós precisamos crer que se Ele prometeu, se Ele liberou sobre a sua vida, de uma forma específica, usando alguém para lhe falar algo, ou você tomou posse de uma promessa bíblica, de algo que está escrito aqui, de uma palavra rema, de uma palavra que você abre e lê. Quem já teve a experiência de estar passando por um momento difícil e abrir a palavra aleatoriamente, você não pode tornar disso um hábito, mas naquele momento, e os seus olhos, o seu dedo cair exatamente em uma promessa: eis que estou contigo, não pasmes, nem te espantes, eu sou o teu Deus, descansa à sombra do Altíssimo. Mesmo se você tomou para você uma palavra dessa, que foi deixada para você, escrito, se você tem uma palavra sobre a sua vida, você precisa crer que se Ele falou, Ele vai cumprir, independente do que for, Ele vai cumprir na sua vida. Números 14, 7 e 8, disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Escute, 8, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, aonde mana leite e mel, e a dará a nós. Não importa o tamanho do desafio, não importa por onde você vai passar, os gigantes que você vai ter que enfrentar, se Deus prometeu, e você acreditou, e você tomou essa palavra para você, elas vão se cumprir na sua vida. Queira o inferno trabalhar turno dobrado para tentar lhe atrapalhar, mas se você crê na promessa que Deus colocou sobre você, ela irá se cumprir, porque uma palavra liberada pelo nosso Deus, ela jamais vai voltar vazia, mas ela vai encontrar o fim para que ela foi criada. Não importa o desafio, não importa o tamanho do desafio, se Deus prometeu, e Ele vai cumprir. Josué e Calebe, preste atenção, escuta aqui comigo. Qual é a diferença entre crer ou não crer? O que muda? Todos eles tinham uma promessa. Todos os que saíram do Egito, saíram destinados a chegar ao lugar da promessa. Todos eles. Mas o que muda na minha vida ou na sua vida, em relação à promessa que nós temos? O quanto eu creio. O quanto eu creio. De toda aquela nação, de todos os homens maiores de 20 anos, percebam que entre a saída e este momento, isso se passa em torno de 2 anos. 2 anos. É um dia travado este momento. De toda aquela nação, os únicos que entraram na terra prometida foi Josué e Calebe. A diferença, meu irmão, se tu vai chegar num lugar onde Deus preparou para ti ou não, é o quanto tu está disposto a crer. A diferença entre você se apossar daquilo que Deus prometeu para você ou não, é o quanto você está disposto a travar batalhas. O comportamento de Josué e Calebe diante daquela situação fez com que eles se apossassem da promessa, eles atravessassem o Jordão e entrassem na terra prometida. E isso está registrado na Bíblia, para que eu e você aprenda. Deus não nos chamou para ficar parado. Escuta aqui para mim. Quando fala de igreja, fala de pastor,
Até quando a gente pergunta, faz uma pergunta, né, os crentes nem dizem sim, já diz logo amém. É uma unção só, é um manto só. A gente sempre tende a levar, claro, para o lado espiritual, é sim. Mas Deus quer te levar a você a um lugar, a uma terra prometida. Ei, escuta aqui, ó, quando a Bíblia faz essa referência entre leite e mel, é porque eram duas coisas excelentes. Era porque era uma referência de algo muito excelente. Era uma palavra que dava uma definição de algo extraordinário. A terra para onde vocês vão, mana leite e mel. Então isso era uma figura de linguagem, era uma metáfora que Deus usou para dizer para os filhos de Israel, para os seus filhos, cara, lá é extraordinário. E o prazer de Deus é de ver os seus filhos. Então eu não sei qual é a promessa que Deus tem na sua vida, eu não sei para onde Ele quer te levar, mas Ele quer que o lugar aonde você está seja uma Canaã. Ele quer que o seu emprego, aonde você está, seja uma Canaã. Ele quer que o seu relacionamento seja uma Canaã. Ele quer que os seus filhos sejam uma Canaã. Ele quer fazer da sua vida um lugar aonde mana leite e mel. As promessas deles vão te levar para esse ponto, aonde você vai experimentar algo extraordinário na sua vida financeira, vai experimentar algo extraordinário nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu ministério. Quantas vezes nós como pastores escutamos que ser líder de pequeno grupo, é difícil, pastor. Era casa para um lar hospedeiro, cara, é um gigante de todo tamanho. Eu digo para vocês, eu tenho 2 lá em casa, é um gigante de todo tamanho, mas eles caem toda quarta e toda quinta, porque ter um PG é algo extraordinário. Ser líder do ministério de louvor, só quem conheceu ele sabe como o tempo passou para ele. Não ficou careca porque a genética dele não é, porque se fosse já tinha ficado. É um gigante para se matar. É dificuldade, sim. Mas e daí? Se Deus te chamou para viver algo extraordinário, te mova, saia do lugar, avance em nome de Jesus. Porque você vai experimentar uma terra onde mana leite e mel. Hebreus 9:38 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Que tipo de crente você é? Que deixou o gigante do desânimo lhe pegar e ficou em casa? Ou você é igual Josué e Caleb, que diz, não é em casa que eu vou resolver o meu problema. Quais são os seus gigantes? Talvez o seu gigante seja uma personalidade herdada de uma família, onde tem uma genética propensa a alguma área, e aí, não dá, pastor, é porque é assim, né? Meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, minha tia, né? A minha sogra, os cachorros, as galinhas, então, pois é. Qual é o teu gigante que te impede de desfrutar a terra prometida, esse lugar em Deus? Qual é o teu gigante? Ou você está disposto a avançar, a não temer, parar de dar desculpa e crer, e crer, e crer? Eu oro para que o Espírito Santo hoje nos traga a luz
Quais são os nossos gigantes? Talvez o seu gigante tenha sido uma decepção muito grande. E você, tão decepcionado que ficou, não se abre para um novo relacionamento, não se abre para o ministério que Deus te deu, e tão decepcionado que ficou, deixou de vir na igreja. Talvez o seu maior gigante seja romper com aquilo. Quer saber qual é o teu maior gigante? É aquilo que te faz chorar. É aquilo que cada vez que você lembra, aquilo amaga, assim, amassa a tua alma. Você ia bem, você estava fluindo no seu ministério, no seu trabalho, até que Deus levanta alguém para te tornar mais forte. Deus levanta alguém do teu lado para te esmirilhar. Mas quando você foi confrontado, não dá, aqui ó, não dá. E o gigante veio e pôs o pé sobre a sua garganta, e até hoje você está com dificuldade de respirar. Mas eu quero dizer para ti hoje, creia, esses gigantes vão cair em nome de Jesus, e você vai avançar. O seu destino é Canaã. Você não nasceu, você não foi projetado para ficar no deserto, você não foi projetado para comer maná, por mais que seja extraordinário, você não foi projetado para comer maná. Há mel e leite te esperando, mas para isso é preciso avançar. Subamos animosamente e conquistemos a terra que Deus nos deu por herança. Qual é o teu gigante? Curva a tua cabeça. Eu quero orar por você. Esse é o seu tempo. Esse é o seu tempo. Peça para o Espírito Santo se manifestar. Dizer para ti qual é o teu gigante. O que é que tem impedido você de chegar mais longe, de conquistar o lugar aonde você foi chamado? Porque você tem uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Não se preocupa comigo não, eu já vou acabar. Mas esse é o seu momento. Ele está te chamando a um tempo de você perguntar. E o Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Ele vai mostrar exatamente para você. Porque a terra que você tem para desfrutar, você conhece muito bem. E qual é o teu gigante? Até o deserto com Deus é bom, mas o lugar que Ele tem para você é extraordinário. O lugar que Ele tem para você emana leite e mel.